Convido os irmãos a abrirem as Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Temos estudado sequencialmente 1 Pedro, depois seguiremos em 2 Pedro, e tem sido muito gostoso aprendermos desse apóstolo. Hoje vamos começar o capítulo 2, apenas 3 versículos. Semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai avançando no argumento. Pedro tem muita coisa profunda para nos dizer. Assim diz a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao considerarmos o que teu servo escreveu pela inspiração do teu Espírito tantos anos atrás, pedimos que o Senhor trate nossos corações, que o Senhor nos aponte para Cristo e nos dê sede desse leite verdadeiro. No nome de Jesus. Amém. Porque nós somos mamíferos. Era o lema da campanha maravilhosa de marketing que nos anos 90 marcou o imaginário dos brasileiros. Vocês aqui não lembram, né? Vocês são jovens, mas procura no YouTube depois. Você lembra, mãe? Você não lembra, né? Ela disse que lembra. Foi da marca Parmalat, que nos encheu a barriga de coisas gostosas e encheu a prateleira do Palmeiras de títulos com seu patrocínio multimilionário ao mesmo tempo. A propaganda era assim, uma sequência ridiculamente fofa de crianças pequenininhas vestidas fantasiadas de bichinho. Lembra disso? Macaquinho, vaquinha, leãozinho e a letra, você lembra da letra? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite e Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. No que uma criança absurdamente fofa virava para outra também absurdamente fofa e falava assim, tomou? Não era? Ah, gente, isso virou febre. Procura no YouTube para você ver os comerciais. Teve depois uma outra continuação envolvendo outros bichos para a linha de iogurte da marca. O bordão, tomou? Estava na boca do povo. Pais fizeram books fotográficos com seus filhotes mamíferos humanos, vestidos de mamíferos não humanos. Alguém aí? Depois me manda a foto para eu ver. Foi lançada a coleção de bichinhos de pelúcia. E se você juntasse não sei quantos códigos de barra de produtos Parmalat, você levava não sei aonde, conseguia trocar pelo bichinho de pelúcia para sua amada, para ficar bem na fita. Nós somos mamíferos. Por que nós somos mamíferos? Precisamos todos de leite na fase inicial da vida. E o nosso texto hoje fala sobre sermos mamíferos e precisarmos de leite. Mas ele fala que nós precisamos de leite justamente porque nós não somos tão fofinhos assim. Somos mamíferos, mas olha, não somos sempre tão amáveis como as crianças da propaganda, não. E por isso, o leite que nós, mamíferos de Cristo, precisamos, nós, filhotes do Senhor, precisamos, é o leite espiritual. E não pode ser substituto, não. Tem que ser o legítimo. Tem que ser o genuíno. Hoje nós vamos ver com Pedro que aqueles que experimentam a bondade de Deus no Evangelho devem deixar o mal e desejar ardentemente a palavra do Senhor. Essa é a mensagem, tá? Os que experimentam a bondade de Deus no Evangelho de Jesus devem deixar o mal e se alimentar ardentemente, desejar ardentemente a palavra de Deus. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira verdade que você precisa entender hoje do nosso texto é que os comprados pelo sangue de Cristo
deixam o mal em direção a uma vida nova. Olha de novo o texto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Estamos iniciando hoje o segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Aprendemos no capítulo anterior muito do apóstolo. Aprendemos sobre vocação cristã. Aprendemos sobre o que Deus Trino fez por nós em Cristo. E temos agora começado a ver importantes consequências disso. Já vimos isso no sermão passado. Pedro falou sobre o sangue de Jesus, falou sobre sua morte, e então nos explicou sobre o amor dos irmãos, que deve ser buscado com vigor, conforme o pastor Marcel nos ensinou no seu último sermão. E você notou que começa com um portanto, né? Portanto, despojando-vos, ou despojando-vos, portanto. Ou seja, isso aqui não é um novo assunto que Pedro está introduzindo, é uma conclusão do que ele vem falando antes. Lembra que essas divisões de número de capítulos são para facilitar a nossa leitura, mas não estava lá inicialmente, quando Pedro escreveu. Você está convencido de que você é de Cristo? Você está convencido de que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo e morreu e pagou com o seu sangue pelos seus pecados? Ótimo, feliz você é. E agora Pedro está explicando para você, cristão, que tem algumas coisas envolvidas em ser isso. Tem algumas coisas envolvidas nesse chamado e elas não são opcionais. Quando você vai alugar um carro na Localiza, tem opcionais. Cadeirinha de criança, isso, aquilo. Quando você vai no restaurante comprar seu almoço, tem opcionais. Quer fazer a batata grande? Quer adicionar não sei o quê? Quer uma sobremesa? Mas quando você é parte da família de Deus, não é opcional. O crescer e ficar parecido com Cristo deve ser a própria alegria da salvação. Crescer e parecer com Ele. E Pedro nos aponta para algo do que está envolvido nesse processo. Claro, ele não está sendo exaustivo aqui, mas quando o Senhor nos chama em direção à santificação, ao amor fraternal, como vimos semana passada, Ele não deixa no ar como que a gente vai fazer isso. Amem uns aos outros com afinco, tá? Como que é isso, Pedro? Sei lá, vê aí. Não. Ele nos aponta um caminho que passa pelo deixar algo para trás. O despojar-se de algo, o largar para trás alguma coisa. O crescimento cristão sempre envolve o abandonar de algo errado, sendo substituído por algo próprio, correto, bom. A gente estudou isso bastante quando a gente viu Efésios, lembra disso? O retirar, o despir-se, o despojar do velho homem e o revestir-se do quê? De Jesus, o novo homem que é refeito à imagem dele. Na vida cristã, a gente deixa algumas coisas. Tem que deixar. E Pedro lista algumas delas, de novo, não querendo ser exaustivo, mas apontando na direção. Ele fala para a gente deixar a maldade e o dolo. A maldade. A gente gosta de ser malvado com algumas coisinhas. A gente gosta também de crescer em santidade, mas tem algumas maldadezinhas que a gente adora mantê-las. Aquilo que está na sua natureza na original é maligno, é corrompido. Você precisa entender isso, irmão. A vida cristã não combina com ser marcado pela maldade. Não dá para o cristão achar que pode ser guiado pelos seus instintos do coração, pelos seus impulsos do corpo, porque esses são malignos por natureza. Você nasceu de novo, você foi gerado do Espírito, e agora você está no processo de substituir essas coisas ruins do seu coração por coisas corretas que devem brotar da ação de Deus por Espírito e Palavra. Se você seguir nessa de correr atrás dos seus instintos e impulsos, eles serão malignos. Se você seguir nessa de achar que, eu vou pelo que minha barriga diz que é certo, você vai ser guiado numa direção ruim. Nós não somos corretos por natureza. Nós somos dolosos, nós somos cheios de engano. As intenções perversas aparecem até mesmo em coisas que são em si corretas, atitudes que parecem justas, mas que a gente faz dolosamente. Quando a gente traz a verdade com o objetivo de destruir. Quando a gente faz certas coisas cheio de segundas intenções escusas. Quando a gente faz algo que parece altruísta. Puxa vida, que ação tão altruísta do pastor Emílio que ele fez por mim. Mas eu só queria aparecer. Só queria ser amado. Às vezes a gente faz coisas boas por controle, por vaidade, por poder.
a gente age dolosamente. Ele fala ainda em hipocrisia. Hipocrisia é parte da nossa história. Veja, todos nós sabemos melhor do que agimos. Não é essa a questão. Todos nós sabemos melhor do que agimos. Nenhum de nós se conforma, de fato, ao próprio entendimento de como deve viver. Isso é claro, isso é óbvio. Mas há uma diferença enorme entre ser alguém que não liga para a verdade, que não liga para a justiça, que não liga para a santidade, que não liga para Cristo, mas diz que liga, e alguém que está genuinamente lutando contra o pecado e perdendo algumas aqui e ali, mas está crescendo. Esse segundo não é hipócrita, mas o primeiro é. Talvez você que está aqui hoje seja um desses. Você vem à igreja todo domingo, super serião aí, mas você não está nem aí para nada desse negócio de Cristo. É só realmente uma vida de aparências que você julga importante, é parte do seu dever social, ou seja o que for. Pedro coloca inveja na lista também. É interessante isso, né? Porque, veja, teoricamente, pensa comigo, se você tem Cristo, se você entende que ter Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa, se você tem o perdão dos seus pecados e a vida eterna em Cristo, do que você precisaria ter inveja nesse mundo? Vai, me diga alguma coisa aí que você precisa ter inveja se você tem Cristo e o perdão dos pecados. De dinheiro? De saúde? De uma situação familiar? Nós não precisamos ter inveja, nós temos a Cristo. Você tem algo superior a qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Mas a gente tem inveja. E às vezes a gente é corroído por ela. Ele traz ainda um outro termo que aqui é traduzido como maledicência, pode ser palavras ruins. É impressionante o quanto a Bíblia bate nisso. E impressionante o quão pouco a gente leva isso a sério, é uma loucura. E essas coisas estão conectadas, eu achei sensacional como o R.C. Sproul juntou inveja com maledicência. Ele chama inveja e maledicência de irmãos gêmeos. Porque há verdade nisso. Boa parte das vezes em que as pessoas difamam, falam mal de alguém, pode ver que tem uma pitada de inveja, não tem? Ou muito mais que uma pitada. Queremos destruir aquilo que gostaríamos de ser e não somos. Queremos destruir aquilo que gostaríamos de ter e não temos. E o ponto é importante, irmãos, essas coisas têm que ser deixadas de lado pelo povo de Deus. Simples assim. Não dá para ser de Jesus, seguir Jesus, amar Jesus e continuar sendo invejoso, doloso, maledicente. Não dá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que esse é o modo padrão do coração humano. Sei que uma coisa anda no mundo. E eu sei que é assim que o coração reage naturalmente. Eu sei que é mais fácil seguir na direção que você sempre seguiu, naquela que você está acostumado a seguir por natureza. Eu sei disso. O Senhor sabe disso. Por isso que a insistência de Pedro é para você lutar contra isso. Lutar contra isso. Como que você vai lutar contra isso? Alguma sugestão? Pedro tem uma sugestão boa, você vai ver agora, o nosso segundo ponto. Será que o que Pedro diz é, dá teu jeito aí, luta com tuas próprias forças, se resolva com o Senhor e vença sozinho essas coisas? Não. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Esse crescimento para a salvação, ele se dá como? Desejando ardentemente o verdadeiro ou genuíno leite espiritual. É a palavra do Senhor que vai mudar você, irmão. Olha o que ele diz novamente, versos 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado o quê? Como que vem o crescimento que a gente precisa ter? Por meio do genuíno leite espiritual. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Guarda o verso 3 para daqui a pouquinho. Somos todos mamíferos. Precisamos de leite. Perceba que o apóstolo explica como que isso se dá. Não são instruções desvinculadas. Deixa essas coisas ruins, tome o seu leite. Não, é assim que acontece. É por meio do ardente desejo e consumo do leite genuíno que o erro vai sendo deixado de lado. Que a gente vai se despojando do velho homem, que a gente vai abandonando os velhos caminhos.
Na sessão anterior, Pedro havia falado sobre sermos gerados de uma semente incorruptível, e agora esses recém-nascidos que foram gerados precisam de leite. Bebê precisa de leite, gente. Vocês sabem, claro, há fórmulas e suplementações, etc, etc. O ponto não é esse. O ponto é que nós somos mamíferos. Ao nascermos, somos necessitados daquilo que Deus nos fez para necessitar. Veja, nós precisamos de leite, nesse caso, porque nós não somos fofinhos. Diferente daquela turma que está lá no berçário. Você já passou ali na frente do berçário? Tem adultos em luta, adultos com afinco, cumprindo uma missão, e tem fofuras ali, assim, fazendo seus barulhinhos e tal. Nós não somos assim. Nós precisamos desse leite justamente porque nós não somos fofinhos. Nós somos, por natureza, odiosos, vis, filhos da escuridão, gente que ama as trevas. Mas tem um leite que nos serve bem, que nos acalma, que nos nutre, que nos faz crescer. Veja, não é que Pedro esteja dizendo que os leitores da carta ou nós somos imaturos, não é esse o ponto, tá? Tem outra parte da Escritura, lá Paulo falando, em que há uma crítica aos que estão no leite e já deviam estar na comida sólida, lembra disso? Não é isso que está acontecendo aqui, não é que Paulo está chamando essa turma de imaturos, a comparação aqui é outra. Aqui a comparação é alguém que precisa de algo e deseja ardentemente esse algo e sabe disso. Já viu o neném querendo mamar, não viu? Seja o seu neném que você teve, seja o neném alheio. Meu amigo, que força! Que fúria daquela coisinha de 1,5 kg ou 3 quilos, sei lá. Choro, anseio profundo, reclamação, cara feia, todo mundo fica sabendo, esse menino está com fome, ele quer o seu mamazinho. E o crente deveria ser assim com a palavra do Senhor. Alguém que deseja, alguém que anseia, alguém que precisa, alguém que vai ficar inquieto se não tiver o seu alimento, se não tiver o seu leite. Às vezes a gente acha que essas coisas são desconectadas. Às vezes a gente fala com os crentes assim, você precisa deixar esse caminho ruim, você precisa mudar essa atitude, essa postura, esse pecado precisa ser largado. E a pessoa complica demais, dizendo, mas eu não sei como fazer. Não seja simplista, pastor, não é só Bíblia. Eu sei que não é só Bíblia, mas passa por Bíblia. Passa por palavra de Deus. Passa por ser exposto pela luz que esse livro traz. Passa por ter a boca adoçada pelo mel dessa palavra. Passa por você perceber que isso aqui é ouro e que o caminho que isso propõe é maravilhoso. Não tem crente que cresça sem Bíblia, gente. Simples assim. Não tem. O fulano é crente há 40 anos. Tomou bastante leite nesse tempo? Leu a Bíblia, ouviu a Bíblia, entendeu a Bíblia, aprendeu a Bíblia? Não, mal abriu, nem sabe achar Lucas ou Marcos, não, nunca leu. Não é um crente bom, não é um crente maduro. Provavelmente está há 40 anos enroscado em todas essas coisas que não devia estar. Você tem desejado esse leite? Ou se tiver tudo bem, se não tiver, beleza. Você toma seu leite só uma vez por semana? Ou você todo dia sente um desejo por esse leite? Não é de se admirar se você não faz. Que você esteja tendo enorme dificuldade com inveja, com maledicência, com maldades diversas. Esse leite precisa ser genuíno, puro. Essa é uma palavra muito rara no Novo Testamento. Um comentarista diz que ela só aparece aqui. Ela significa sem dolo, literalmente. O único jeito de você deixar o engano desse mundo é por meio da palavra que não traz engano. Aliás, isso é importante. O que ajuda é leite genuíno, queridos mamíferos, ainda não tão fofinhos. Leite falso não ajuda. Falsa teologia, falsa Bíblia não ajuda. Teologia coach, teologia da libertação, teologia da prosperidade, nada disso vai ajudar você a ser desenvolvido nesse caminho da salvação. Não vai. Isso é só água com cal fingindo que é leite. Você só vai passar mal e uma hora largar isso. O verdadeiro alimento é a Escritura. Esse livro, o Cristo que esse livro nos oferece, é que é pão para nossas almas. Já já a gente vai se alimentar de Cristo espiritualmente.
Esse é o Cristo exposto nas Escrituras, essa é a palavra do Senhor, é isso que te alimenta. Esse é o alimento. Tomou? E Pedro diz algo, se é que vocês provaram que o Senhor é bom, né? Tem coisa que você precisa criar gosto, já viu, né? Tem algumas coisas na vida que é assim, você precisa criar gosto. Sushi, por exemplo. Ninguém, nem brasileiro, porque a primeira vez que comeu peixe cru, falou, uau, eu achei a vida. Não, hoje eu gosto bastante, mas não foi na primeira vez. Coca-Cola é assim também, né? Dá para a criancinha assim, ela sente o gásinho, ela fica assim. A criança faz aquela cara de susto, o que é isso que está explodindo na minha boca? 1 milhão de pequenas explosões. Aí quando você fica adulto, você vai insistindo com a criança, né? Ensina a criança no caminho que deve andar com a coca, e ela vai adquirindo gosto pela coquinha gelada, e assim com várias coisas na vida. Tem coisas que é assim, tem coisas não, que você na primeira vez que experimenta, você fala, uau, eu preciso disso a minha vida toda. E sabe, eu quero te perguntar, e você precisa examinar o seu coração, o que te traz de volta todo domingo? Ah, pastor, estou na escala, né? Aí tem que vir. Senão eu levo bronca. Não vou dar furo na escala, né? Ou então você vai dizer, pastor, tem uma gatinha. Eu estou perdidamente apaixonado. Pastor, quando ela sorri do outro lado do salão. Venha pelo leite, querido. É isso que vai te fazer ficar parecido com Jesus. Serviço cristão, comunhão cristã, casamento cristão, são coisas boas e desejáveis, tudo isso é importante, mas sem o leite espiritual você não vai avançar. E é por isso que é um problema tão sério quando igrejas oferecem substitutos, que não são palavra do Senhor no culto. Quando o culto é transformado em algo que não é cantar Bíblia, orar biblicamente, aprender a Bíblia, falar da Bíblia, obedecer a Bíblia no sacramento, a gente está oferecendo para o povo de Deus algo que não vai nutrir. E essas coisas não salvam, essas coisas não transformam, essas coisas não preenchem o coração, porque elas não apontam para Jesus. Uma hora, ou as pessoas vão largar isso, porque não nutre, ou vão adoecer. Busque esse alimento, meu caro, seja você o bebezinho que não sossega sem palavra de Deus. Pedro fala no verso 3, se é que você experimentou a bondade do Senhor. Porque talvez você não tenha anseio pela palavra de Deus, porque você nunca conheceu a bondade de Deus no Evangelho. Você está aqui, mas você não é de Cristo, você não conheceu isso ainda. Você já experimentou a bondade do Senhor? Hoje nós lemos no Salmo 34 sobre isso, sobre provar e ver que o Senhor é bom, sobre nos refugiarmos nele, nos alegrarmos nele, nos abrigarmos nele. Como eu estava falando, tem coisas que você experimenta e você nunca mais volta atrás. Você fala assim, eu preciso disso para sempre. Como que eu vivi sem isso até aqui? Você pode até ser tentado a abandonar, você pode até diminuir na intensidade, você pode até andar longe por um tempo, mas você não abandona. Esses dias perguntei nas redes sociais sobre coisas assim que você experimentou um dia e disse, não posso mais viver sem isso. Meus amigos, foi cada resposta. Muito mais gente respondeu do que eu imaginei. O que é uma coisa que você experimentou na sua vida e você, na hora, falou, eu não posso mais dar um passo para trás quanto a isso. A minha vida envolve isso agora. Algumas pessoas responderam dorama. Por isso que eu não assisto, porque eu sei que vai acontecer comigo. Eu vou ser agarrado. Vários responderam coisas como viajar. Alguns falaram acordar bem cedo. Achei interessante essa, acordar bem cedo. Uma de vocês aqui falou, meu marido. Eu não vou olhar, estou com vontade de olhar, mas eu não vou olhar. Um artista me respondeu, andar com um caderninho para anotar as minhas ideias. Outros falaram internet. Mais de uma pessoa falou dizer não. Foi boa essa, né? Profunda, né? Dizer não. Uma falou Ritalina. Alguns responderam carro automático, outros estádios de futebol, máquina de lavar louça. Muitos foram para comida, sushi, açaí, chai latte. Um carinha me falou Santa Catarina. Eu fiquei pensando... Eu não sei se ele está falando do estado ou não sei. Ser pai, bloqueador de anúncios no navegador. Um disse que ia responder no privado, pois tinha crianças na sala. Eu acho que ele estava falando da 4ª temporada de Stranger Things. Pix é uma boa.
O ponto é, tem algumas coisas na vida que você experimenta e você fala assim, cara, a vida mudou. Não tem como voltar atrás depois disso. E o ponto de Pedro é, se você conhece a bondade de Deus em Cristo, se você encontrou o refúgio nele, se você aprendeu, como disse o salmista, que aquele que confia no Senhor não será condenado, você encontrou algo que você não vai deixar para trás nunca, e que você vai querer mais e mais. E queridos, essa é a grande forma de conhecer a bondade de Deus. Entenda, todos os seres humanos que já viveram, que vivem, que viverão, experimentam a bondade de Deus de muitas formas. Na graça comum de Deus, na comida gostosa, no prazer do exercício físico, no prazer do encontro sexual, na criatividade humana em inventar 1 bilhão de coisas sensacionais, nos prazeres intelectuais. Todos os seres humanos experimentam a bondade de Deus. Mas a bondade de conhecer o perdão dos pecados e ter o relacionamento restaurado com Deus. A bondade, a maravilha de ser adotado na família do Senhor e se tornar parte desse projeto eterno chamado Povo do Senhor. Essa é a grande alegria dessa vida. E se você experimentou isso de verdade, você não vai querer largar. Todos temos experimentado a bondade de Deus de várias formas, mas nós somos o problema. O problema não está em Deus ou no que Ele oferece, o problema está em nós, pecadores por natureza rebeldes. E é aí que entra a boa nova. Você que está aqui hoje, se você ainda não experimentou essa bondade de Deus, talvez se você não tenha nem interesse pela Escritura, seja porque você não experimentou de fato essa bondade de Deus. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Conheça, pela fé, o Filho de Deus que veio para viver e morrer em lugar de todo aquele que crê. Conheça o perdão dos pecados e a nova vida que vem com isso. E se você, meu irmão, já experimentou Jesus, você não vai voltar atrás. Eu sei que tem dias em que você perde o foco. Eu sei que tem dias em que os velhos caminhos te chamam tão fortemente que você considera. Às vezes mais do que alguns dias, né? Mas eu tenho certeza de que o Senhor que começou a adoçar a sua boca, não vai parar, não. E a maravilha disso é que as coisas boas deste mundo, que a gente faz listas delas, elas se tornarão mais doces quando recebidas em gratidão ao Senhor. Se você já provou que o Senhor é bom, você vai querer deixar para trás as coisas que não combinam com isso. Vai sim, à medida que você tomar mais desse bom leite. O búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem. O tigre de Bengala diz que não fica sem. O elefante, o porco-espinho e a zebra adoram também. O urso branco, o urso pardo, o leão marinho e o esperto leopardo. Toda a floresta vira uma festa. Lembra disso? Toda a criação está cheia da bondade do Senhor. E a criação não é maldosa, invejosa, dolosa e nem hipócrita. A criação geme por nossa causa, pelo nosso pecado. E é exaustivo ser assim. Mas a boa notícia, irmãos, é que nós temos a Cristo. E Ele está refazendo esse mundo. Que tal ser parte disso? Que tal participar de um mundo refeito, onde mamíferos e outros seres desfrutarão de uma existência eterna, onde os filhos de Deus adotados em Cristo poderão se ver livres da sua própria maldade, do seu dolo, da sua hipocrisia, da sua inveja. Você não anseia por parar de sentir inveja, não? A sua vida não seria mais feliz se você não ficasse invejando as coisas? A sua vida não seria mais feliz se você não lutasse consigo mesmo todo dia? Você anseia por isso? Por esse mundo refeito, liberto do pecado, liberto da maldade, liberto de tudo? Você anseia por isso? Beba da palavra do Senhor, alimente-se da palavra do Senhor. Ela vai te nutrir, até o dia em que ela vai terminar de te refazer. Ora comigo. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, que nos nutre, que nos refaz. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a, como Pedro nos ensina, a nos despojarmos dessas coisas todas que não combinam com o que somos em Cristo. Dá-nos, Senhor, ardente desejo pelo genuíno leite espiritual.
Dá-nos, Senhor, ardente desejo por Cristo, nosso Salvador. No nome dele oramos. Gratos, temos experimentado a tua bondade. Amém. Convido a igreja.